Bom, vamos ver então como que utilizaremos essas expressões de momento na solução de um problema. Então vamos aqui ter um exemplo, né, para a gente estudar, um exemplo bem parecido com o que a gente acabou de resolver, só para facilitar a análise. Então temos uma viga com um vão de 6 metros e um balanço de 12 metros. Sujeito a uma carga distribuída de 40 kN por metro ao longo de todo o eixo da viga e uma carga P aplicada na extremidade do balanço. O problema é o seguinte: qual deve ser o valor de P? Qual deve ser o valor de P dessa carga P aqui colocada na extremidade? Qual deve ser o valor de P para que o módulo do momento fletor negativo máximo seja igual ao módulo do momento fletor positivo máximo? Então, nós já sabemos, né? Nesse tipo de exercício, o diagrama de momento fletor vai dar algo nesse formato, né? Nós já fizemos, e eu vou ter um momento positivo máximo e eu vou ter um momento negativo máximo. E ele está querendo saber qual deve ser o valor de P para que esses dois valores, o momento negativo máximo, seja igual ao momento positivo máximo. E aí nós vamos resolver para achar, né, que valor deve ser essa carga P para que isso aconteça. Ele está perguntando qual o menor valor que P pode assumir para que o momento positivo máximo seja igual ao momento negativo máximo em módulo. Bom, toda análise começa com as reações de apoio. Toda análise começa com as reações de apoio. Então nós vamos obter as reações de apoio. Nesse caso aqui, eu sei que o somatório das forças na direção y é igual a. O somatório das forças na direção y é igual a zero. Isso implica que R1 mais R2 é igual a 40 vezes 8, 320 mais P. Já fiz isso. E eu sei que o somatório dos momentos deve ser igual a zero. Eu vou escolher um ponto para mim. Eu vou escolher o ponto A. O ponto A. Por quê? Porque nós vimos que eu já tenho uma expressão com origem em A. Então eu vou escolher perdão, eu vou escolher o ponto B. Eu vou escolher o ponto B. Por que, que eu vou escolher o ponto B? Né? Por que, que eu vou escolher o ponto B? Porque quando eu escolho o ponto B, o fazer o somatório de momento em torno de B, o R1 fica de incógnita. Quando eu faço o somatório dos momentos do ponto B, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Quando eu faço o somatório dos momentos no ponto B, quem fica de incógnita é o R1. E eu vou precisar de uma expressão, né, que comece em A para achar essa posição desse momento fletor. Então vamos. Só para facilitar, se eu fizesse em B, também saía, mas fazendo em A é mais fácil. Então vem aqui, ó, somatório dos momentos em B igual a zero, implica que, vamos fazer o somatório dos momentos em B. Lembrando da convenção positiva aqui, né? Eu vou ter menos 2 vezes P, menos 40 vezes 2 vezes 1, mais 40 vezes 6 vezes 3, que é a carga distribuída do balanço, 40 vezes 6 vezes 3, né? Menos 6R1. Menos 6R1. Tudo isso é igual a zero. Passando o R1 para o outro lado, dividindo todo mundo por 6, eu posso escrever o seguinte: R1 é igual aí 2P mais 80 menos, aí aqui está
40, vamos pegar aqui a calculadora, né? Vamos abrir a calculadora. Vou botar aqui. Pronto, abri a calculadora. Então, 40 vezes 6 vezes 3. 40 vezes 6 vezes 3 dá 720. Então, vai ser menos 2P passa para o outro lado, mais 2P. Menos 80 passa para o outro lado, mais 80. Mais 720 passa para o outro lado, menos 720. Todo mundo dividido por 6, né? Todo mundo dividido por 6. Isso fica aqui 2P menos 640 dividido por 6. Isso implica que vai ficar P sobre 3 menos 640 dividido por 6. 640 dividido por 6 a gente pode simplificar, né? Para facilitar a análise. Então vamos simplificar aqui 640 dividido por 6. Dá 320 por 3. Ou seja, R1 é igual a P sobre 3 menos 320 sobre 3. Se eu botar um terço em evidência, é um terço que multiplica P menos 320. Beleza? Né? Só confirmando aqui, né? Prestando atenção. Somatório. O somatório dos momentos. Menos 2P. Menos 40 sobre 2. Mais 40 vezes 6 vezes 3. Menos 6R1. Se eu passar o R1 para o outro lado, né? Se eu passo o R1 para o outro lado, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui com o menos 80, né? Cadê o menos 40? Eu passo o R1 para o outro lado. Atenção aqui, né? Eu passo o R1 para o outro lado. Então, esse aqui fica menos, não vou mexer. Eu só passei o R1 para o outro lado. Atenção aqui, né? Vamos fazer as coisas com calma, bastante calma. Já estava errando aqui, ó. Vamos fazer com bastante calma. Então, olha aqui, de novo, a expressão somatório dos momentos em torno de B. Lembrando que o que gira aqui nesse sentido é positivo. Então, o P gira no sentido contrário, menos 2 vezes P. Essa carga distribuída aqui de 40 antes do balanço fica menos 40 vezes 2 vezes a metade de 2. Do outro lado, eu vou ter o 40 aqui, vezes 6 vezes 3, girando positivo. Então, mais 40 vezes 6 vezes 3, menos 6R1. Então, isso aqui, o que a gente vai fazer? Passa o R1 para o outro lado da equação, né? É só passar o R1 para o outro lado da equação. Então, fica 6R1 é igual a menos 2P menos 80 mais 40 vezes 6 vezes 3, que a gente 40 vezes 6 vezes 3, que dá 720. 720 menos 80, 720 dá 640, ou seja, 6R1 é igual a 640 menos 2P. Ou seja, R1 é igual a 640 dividido por 6 menos 2P dividido por 6. Né? 640 por 6 é igual a 320
dividido por 3 e 2P dividido por 3 menos P sobre 3. Isso aqui é igual a 1/3, que multiplica 320 menos P. 1/3 que multiplica 320 menos P. É o R1. Vamos botar aqui, ó, R1. Vou botar em destacar aqui, né? R1 é igual a 1/3 que multiplica 320 menos P, ou se preferir, 320 sobre 3 menos P sobre 3. Tanto faz. Achei aqui o valor de R1. Vamos circular aqui. Olha que coisa, hein? Quando eu quero, não faz. Circulou o valor de R1. Vamos continuar com o exercício. Agora que eu já sei o valor de R1, eu posso colocar uma origem aqui em A, coloca uma origem Y1 aqui em A, coloca uma distância X e vamos calcular o momento fletor em X. Momento fletor em X. Agora lembra que o momento fletor é fibras, né? O R1 está tracionando as fibras, então fica R1 vezes X menos 40 vezes x sobre 2 menos 20x ao quadrado. Igual o primeiro exemplo da aula de hoje. Fica R1 vezes x menos 20x ao quadrado. Né? Esse é o valor de R1. Se eu derivar m' de x, fica igual a R1 menos 40x. Se eu fizer a derivada igual a zero, eu acho o ponto de inflexão, que é a possível posição do momento fletor máximo positivo. Então, se eu igualar a zero, o x vai ser igual a R1 sobre 40. Essa é a posição do momento fletor máximo positivo. Posição do máximo positivo. Momento fletor máximo positivo. Né? Então, se essa é a posição, quanto que vai ser o momento fletor máximo positivo? Eu sei o seguinte, que a expressão de momento fletor, né, em x está aqui, ó, R1 vezes x menos 20x ao quadrado. Então, o máximo positivo vai ser o momento fletor de R1 sobre 40. O momento fletor de R1 sobre 40 é R1, que multiplica R1 sobre 40, menos 20, que multiplica R1 sobre 40 ao quadrado. Então, podemos simplificar isso aqui, ó. Momento fletor máximo positivo vai ser igual, olha aqui, 1 sobre 40. 1 sobre 40. 1 sobre 40 que multiplica R1 ao quadrado, menos, aqui esse 20 vai multiplicar R1 sobre 40 vezes R1 sobre 40, né? Já que ele está ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então, isso aqui é igual, ó, a R1 ao quadrado sobre 40 menos 20 sobre 40, né? Se eu pegar esse 40 para cá, menos meio, que multiplica R1 ao quadrado sobre 40. Olha que interessante. Né? Fica 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Então, o momento fletor máximo positivo é igual a R1 ao quadrado sobre 80. O
o módulo do momento fletor máximo positivo é R1 ao quadrado sobre 80, ok? Como nós já sabemos, que o momento fletor máximo negativo ocorre lá no ponto B, em cima do balanço, então agora eu vou calcular o momento fletor máximo, o módulo, né, do momento fletor máximo negativo. Né? Quanto que é o módulo do momento fletor máximo negativo? Eu sei o seguinte, que o momento fletor máximo negativo, vamos olhar lá o balanço em cima de B, vai ser P vezes 2, que é essa distância aqui, 2 metros, menos P vezes 2, menos 40 vezes 2 vezes 1. Então, esse é o momento máximo negativo. Menos P vezes 2, menos 40 vezes P, menos 40 vezes 2, vezes 1. Isso é igual a menos 2P menos 80, que é igual a menos 1, que multiplica 2P mais 80. É igual a menos 1, que multiplica 2P mais 80. Então, o momento fletor máximo negativo vai ser igual a o módulo, né? O módulo do momento fletor máximo negativo vai ser igual a 2P mais 80. Né? Eu multiplico só a parte positiva, eu pego só a parte positiva, então descobri que o módulo é 2P mais 80. A imposição do problema é qual é o menor valor de P para que o máximo positivo seja igual ao máximo negativo. Então ele está querendo assim, R1 ao quadrado sobre 80 tem que ser igual a 2P mais 80. É isso que ele está querendo. Então vamos pegar o R1, o valor de R1 a gente tem aqui, né? Acabamos de achar o valor de R1, que é 320 sobre 3 menos P sobre 3, ou 1/3 que multiplica 320 menos P. Então o que ele está querendo é o seguinte, 1 sobre 80 que multiplica, aí vamos pegar o R1, 1/3 que multiplica 320 menos P, né? 1/3 que multiplica 320 menos P. Esse aqui é o R1. 1/3 que multiplica 320 menos P. R1 ao quadrado. Vamos fazer R1 ao quadrado, né? R1 ao quadrado. Isso aqui só para a gente simplificar a matemática. Né? Isso aqui está dizendo que 1 sobre 80 vezes R1 ao quadrado é igual a 2P mais 80. Ou seja, R1 ao quadrado, R1 ao quadrado é 160P, eu multipliquei 80 vezes 2, 160P, mais, agora 80 vezes 80, vai dar 6.400, mais 6.400. Ele está dizendo que R1 ao quadrado é igual a 160P mais 6.400. Eu só peguei esse 80 e saí multiplicando aqui. E é dado que R1 é igual a 1/3 que multiplica 320 menos P. Né? Esse é o R1. Está aqui em cima, 1/3 320 menos P. Então estou dizendo o seguinte, 1/3 que multiplica 320 menos P ao quadrado
é igual a 160p mais 6.400, certo? 160p mais 6.400. Vamos elevar isso ao quadrado. Isso aqui é 1/9 ao quadrado, né? 1/9 que multiplica 320 menos p ao quadrado. É igual a 160p mais 6.400. Estou fazendo devagar para a gente não dar aqueles saltos, né? E aí eu vou passar o 9 multiplicando agora. Aí vai ser aqui, ó. 320 menos p ao quadrado é igual a 160 vezes 9, fica 1.440p. 1.440p. Mais 6.400 vezes 9, fica 57.600. Fica uma equação assim mais fácil de trabalhar, né? Agora que virou um produto notável. Aqui é o quadrado do primeiro, 320 ao quadrado, fica 102.400. 102.400, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, duas vezes 320 fica menos 640p. Mais o quadrado do segundo, que é p ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 1.440p mais 57.600. 57.600. Ora, caiu na equação de segundo grau, né? Caiu na equação de segundo grau. Vamos só rearranjar isso aqui, né? Rearrumando isso aqui, deixando o p ao quadrado aqui, p ao quadrado. Esse 640 aqui é 640p, né? 640p, que é duas vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes 320 dá 640, 640p. Tem que prestar atenção aqui para não errar. Já ia errando aqui, 640p. Então, voltando aqui à equação, fica p ao quadrado. Eu tenho menos 640p, menos 1440p. Então, menos 640 menos 1440 dá menos 2080p. Menos 2080p. Né? Eu passei esse aqui para cá e somei, né? Passei para o outro lado, troca de sinal. Esse aqui também vai trocar de sinal, fica negativo, então vai ficar 102.400 menos 57.600. Dá 44.800. 44.800. Isso aqui dá igual a zero. Olha, virou uma equação de segundo grau. Virou uma equação de segundo grau. Agora a gente vai resolver essa equação de segundo grau. O índice A é 1, o índice B é menos 2.080 e o índice C é 44.800. Então a gente coloca aqui, acha os valores, né, das raízes. Achando o valor das raízes, vai dar que o P, P' igual a 21,766, né? E o P duas linhas igual a 2058,234. Bom, como ele perguntou o menor P, então vai ser esse aqui, 21, então o P que eu vou admitir, é P igual a 21,766 metros. Isso aqui é a resposta do problema. Quando o P for 7,166 metros, o momento máximo positivo vai ser igual ao momento máximo negativo. Vamos verificar isso aqui? Vamos ver se isso é verdade? Por exemplo, o R1
O R1, eu vou pegar a expressão lá. Cadê a expressão do R1? Está aqui em algum momento. Né? 1/3 que multiplica 320 menos P. Então, é 1/3 que multiplica 320 menos P. Então, vai ser 1/3 que multiplica 320 menos 21,766. Vamos calcular aqui o valor da R1, né? E, meu filho. Então, a reação de apoio é igual a 1/3 1/3 R1, né? R1 é igual a 1/3 que multiplica 320 menos P, que dá 99,411. Então, R1 é igual a 99,411. Vamos ver se isso é verdade. Né? Nós temos aqui a viga. Vamos colocar os apoios. Agora que eu já sei o valor do P, né? Vamos colocar aqui o valor do P. P é igual a 21,766, né? 21,766. Eu tenho a carga distribuída aqui de 40. Eu sei que aqui é 6 metros, aqui é 2 metros. Né? Vamos fazer o somatório. Aqui vai ser o R1. Eu chamei aqui de R1. Então esse aqui é o R2. Se isso aqui for verdade, eu vou fazer o somatório dos momentos em torno de B, para achar o R1. Somatório dos momentos em torno de B. Olha lá. Vai ser, isso aqui é o positivo, menos 21,766, agora eu tenho um valor de P, vezes 2, menos 40 vezes 2 vezes 1, mais 40 vezes 6 vezes 3, menos 6R1. Tudo isso é igual a zero. Vamos só mudar o R1 para o outro lado. 6R1 é igual. Vamos botar aqui. 2 vezes RP dá 43. Deixa menos, né? Menos 43,532. Menos 80. Mais 40 vezes 6 vezes 3, que nós sabemos dá 720. Tudo isso aqui é igual a zero. Opa! Tudo isso aqui é igual a R1. Então, fazendo essa soma aí, ó, menos 2 vezes menos 80 mais 720, isso me dá que o P é igual, vamos dividir por 6, né? Essa soma toda aí. Dividindo por 6, 99,411. P é igual a 99,411. Bateu, ó. P não, R1. R1, R1 99,411. Como eu já estava esperando.
R1, 99,411. É o que estava aqui, R1 a 99,411. Bom, vamos continuar aqui, já que... Então o R2, quanto vai ser o R2? Eu sei que vai ser 40 vezes 8, mais 21,766, menos 99,411. Somatório das forças na direção Y, né? O que está subindo é igual ao que está descendo. Então, R1 mais R2, né? Estou passando o R2 para o outro lado, então fico aqui com... esse aqui é o R2, né? Então, fico com 40 vezes 8, não, 40 vezes 8, mais menos dá 242,35, né? R2 é igual a 242,35. Só conferindo, né? 80 mais 21,766, 80 mais 21, 80 é 40 vezes... não está errada aqui essa conta, vou fazer isso aqui de novo. O somatório, então R1 é igual a 99,411. Então vamos colocar aqui. 99,411. Então R1, 99,411 mais R2, R1 mais R2 é igual ao que está descendo. 40 vezes 8, 40 vezes 8, mais 21,766. 40 vezes 8 dá 320, mais o 21,766 vai dar 341, tudo isso aqui é igual a 341,77. Ok. Então, R2 é igual a 341,77 menos R1. Então, R2 é igual a 320 menos R1. Então, R2 dá 242,35. Com mais casas, então, se eu quiser colocar com mais casas, vamos ver aqui como fica com mais casas. 3 casas, né? Ficar mais preciso, caso tenha truncamento. Vamos ver aqui, R2, quanto é que fica? R2, R1 fica 99,411 e R2 fica 242,355. 355, né? A soma dos dois, né? A soma dos dois tem que dar o 341,77.
77. Então é só verificar. 99.411 mais 242.355, 341,77. Beleza. Já temos R1 e R2. Se eu tenho R1 e R2, né, eu posso agora calcular o momento fletor máximo positivo e o momento fletor máximo negativo. Por exemplo, M de x fica 99.411x menos 20x ao quadrado. Então, M' de x é igual a 99.411 menos 40x. Se for igual a zero, eu acho o valor de x, né? X é igual ao R1 dividido por 40. Então, x é igual a 2,4853. Esse é a posição do momento fletor máximo positivo. Essa é a posição do vetor do momento fletor máximo positivo. Vamos calcular quanto vale agora o momento fletor máximo positivo. Momento máximo positivo é igual, vou pegar a expressão, 99.411 vezes 2,4853 menos 20, que multiplica 2,4853 ao quadrado. Então, quanto que vai dar isso aí? Então, vezes x menos 20 vezes x ao quadrado. Então, o momento máximo positivo deu 123,53 quilonewtons vezes metro. E o momento máximo negativo? Momento máximo negativo, a gente já sabe que ocorre em cima do ponto B, vai ser o P vezes 2 menos 40 vezes 2 vezes 1. Né? O P vezes 2, então vai ser menos 21,766 vezes 2, menos, menos 40 vezes 2 vezes metade de 2. Então aqui, vamos fazer a continha aqui, menos vezes 2, menos 80, né? Dá menos 123,53. Olha aí que interessante. A gente já tinha respondido que foi só verificar. O momento máximo positivo, está aqui. 123,53 kN vezes metro. E o momento máximo negativo, menos 123,53. Então, os módulos são iguais. Que era o que a gente já tinha descoberto na resposta do problema anterior, né? A gente chegou à conclusão do valor de P, resolvendo essa equação, né? Aí tínhamos dois valores de P. Esse aqui era o menor, que era o que o problema estava pedindo. Então, nós vimos 3 exemplos hoje, né? Resumindo, nós vimos aqui, ó,
nós vimos como achar expressões de momento. Né? Nós vimos como achar expressões de momento. E nós vimos como utilizar, né? Como utilizar essas expressões na solução do problema. Então nós vimos isso. E, por último, nós verificamos se a solução estava correta. Nós achamos um valor de P e aí colocamos lá no valor de P, né? Nós colocamos lá no valor dessa expressão e viu se dava certo. Então nós fizemos 3 exercícios hoje. Nesse primeiro aqui, com as expressões de momento, nós achamos o diagrama de momento fletor, perdão, o diagrama de esforço cortante pelo modo tradicional. Né? Nós achamos na primeira parte o diagrama de esforço cortante, depois o diagrama de momento fletor. Aí nós vimos um problema para achar o P, que foi como utilizar essas expressões aqui, exemplo 2. E, por último, nós terminamos verificando, né? Se estava certo, né? A gente fez de trás para frente e de frente para trás e verificou que o valor de P, que fazia com que os momentos coincidissem, né? O máximo negativo com o máximo positivo, era o P, o P, cadê o P? 21,766 para essas situações. Então, esse tipo de problema tem muita variação, por exemplo. Agora que nós já vamos concluir, vamos dar umas ideias aí para vocês pensarem. Nesse mesmo tipo de problema, se eu coloquei aqui, vou colocar uma carga aqui de 40 kN por metro, vou botar 6 metros aqui, coloco o apoio aqui, coloco outro apoio aqui, e aqui vamos continuar. Ó, aqui é diferente. Não tem carga distribuída aqui. Mas eu digo que o P é 22. E eu digo que esse aqui é o A. Eu posso perguntar qual o valor de A para o momento fletor máximo positivo ser igual ao momento fletor máximo negativo. Já é outro problema. Se tiver carga distribuída aqui de 40, aí já é outro problema. Então, no caso aqui, eu quero descobrir o valor de A para que o menor valor de A, qual o menor valor de A? Para que o módulo do positivo máximo seja igual ao módulo negativo máximo. Ou metade, enfim, tem uma série de variações que vocês podem procurar em provas anteriores, que sempre vai cair numa expressão de momento. Dá para ficar inventando aqui ao infinito. Então, o mais importante é entender. Não adianta querer resolver 1000 problemas na esperança de que um daqueles 1000 seja igual ao que você vai enfrentar pela frente. Ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Deixo como sugestão, né? Sugestão para vocês resolverem. Na próxima aula ia ser a prova, não vai ser mais, né? Porque fica ruim a gente não tirar as dúvidas antes da prova. Então vou na próxima segunda vai ser a aula normal e na segunda seguinte vai ser prova. Então eu deixo como sugestão esse problema aqui. Ó. P igual a 20. Vamos botar uma carga distribuída aqui de 40. Vamos botar 6 metros e aqui A. E aí vocês digam qual é o menor valor de A para. Aí eu vou colocar aqui simples, para que o módulo do momento máximo positivo seja igual ao módulo do momento máximo negativo. Né?
Momento máximo. Isso aqui são os máximos positivos e os máximos negativos. Você já sabe, né? Para início de conversa, que o diagrama de momento fletor desse tipo de viga aqui vai dar assim. Né? Esse é o máximo negativo e aqui é o máximo positivo. Qual deve ser o valor do vão para que isso ocorra? Façam esse exercício. Quem fizer pode ter uma boa surpresa na aula que vem. Deixo aí para vocês fazerem. Né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, ok?